irmãos, abram suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 6, nos diz assim, a palavra de Deus. E não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas. Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, esses filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não ela somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Meus irmãos, muitas pessoas, já desde muito tempo, e inclusive ainda hoje, buscam uma segunda cidadania. Às vezes uma cidadania italiana, portuguesa, espanhola ou qualquer outra cidadania, sempre com vistas a ter uma possibilidade de numa eventual necessidade, de poderem gozar de certos requisitos que essas cidadanias podem lhe trazer. Muitas vezes a busca por um trabalho mais estável, por uma vida mais rentável, por melhores condições de estudo e de vida no geral. Essas pessoas vão buscar documentar a sua ascendência, buscar na sua ascendência as provas de que de fato elas têm direito àquela cidadania, para que elas possam então conquistar esse direito e tornarem-se cidadãos de um país que, em geral, entende-se que ofereça melhores condições para os seus cidadãos. De alguma maneira é isso que Paulo vai nos falar nesse texto. Há uma cidadania excelente, há uma cidadania que está acima de todas as outras, que é a cidadania celestial. Nesse ponto, o apóstolo Paulo vai argumentar que, ao contrário do que alguns judeus estavam pensando, a palavra de Deus não havia falhado, porque alguns daqueles judeus haviam rejeitado o Messias. Mas, de fato, ele vai dizer que o fato de Israel ter falhado não significa que a promessa de Deus havia falhado. E ele vai argumentar e vai afirmar que a salvação não está condicionada a nenhum aspecto humano, mas tão somente à eleição de Deus. E ele vai fazer isso argumentando primeiro, mostrando quais são os argumentos enganosos nos quais aqueles judeus daquela época estavam se baseando, para dizer que talvez a palavra de Deus houvesse falhado, para depois confirmar essa afirmação de que a salvação não está condicionada a nenhum aspecto humano, mas tão somente à eleição de Deus. Percebam que logo no começo desse texto que nós lemos, ele diz: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado. Meus irmãos, a palavra que ele usa aqui, a palavra de Deus, é a mesma palavra que ele vai usar para promessa. Promessa, na verdade, é a própria palavra de Deus. E ela não falhou. Não falhou porque se ela houvesse falhado, tudo o mais após essa promessa haveria de falhar também. O termo falhar implica em consequências eternas, caso essa promessa de fato tivesse sido falha. Portanto, a promessa não falhou, porque se ela falhou no passado, nós no presente e no futuro estaríamos desamparados e perdidos completamente. Se a promessa de Deus tivesse sido falha no passado, hoje nós estaríamos sofrendo as consequências dessa falha e, portanto, estaríamos desamparados, perdidos e sem esperança. Mas ela não falhou. E o fato de promessa ser palavra
nos faz lembrar que nem a promessa falhou, nem a palavra inspirada falhou, e nem a palavra encarnada falhou. Porque se qualquer uma dessas houvesse falhado, nós estaríamos perdidos. E Paulo começa dizendo, não pensemos que a palavra falhou. Não pensemos que essa promessa de Deus falhou. O fato de vocês estarem vendo e presenciando alguns dos seus irmãos judeus que rejeitaram o Messias na pessoa de Jesus, isso não significa que a promessa falhou. Mas talvez o judeu pensasse assim, mas como não, se nós somos filhos de Abraão? Se nós somos herdeiros da promessa de Abraão, e alguns de nós rejeitaram o Messias, como então essa promessa não falhou? E é aí que Paulo vai argumentar que a salvação não está condicionada a nenhum aspecto humano, mas tão somente à eleição de Deus. E para confirmar isso, ele vai desmontar os argumentos enganosos que aqueles judeus tinham. E o primeiro argumento que eles achavam é que a paternidade humana definia a questão de serem ou não filhos de Deus. O que fazia alguém ser filho de Deus talvez fosse a sua paternidade humana. Meus irmãos, Israel foi estabelecido sobre um modelo patriarcal, um modelo em que o pai era o cabeça. A bênção patriarcal não podia ser revogada. É isso que a gente vê no caso de Jacó e de Esaú. Uma vez dada a bênção do pai, ela não poderia ser mais revogada. Nesse contexto, era muito normal que a paternidade fosse compreendida como o critério último para as decisões mais importantes de uma família e, portanto, daquele povo, que estava fundamentado e estabelecido sobre um modelo patriarcal. O pai era o cabeça. Em Gênesis 15, no versículo 4, nós vemos o seguinte: eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti será gerado, este será o teu herdeiro. Deus falando a Abraão sobre a preocupação dele de, até aquele instante, ele não ter um herdeiro. Ele só tinha um servo na sua casa. Seria ele o herdeiro? Mas Deus o tranquiliza e diz que o herdeiro dele, de Abraão, seria o herdeiro da promessa. Mais um motivo para que talvez os judeus pensassem, a nossa filiação como povo de Deus, a nossa cidadania como povo de Deus está condicionada à paternidade humana. Porque Deus prometeu que daria a Abraão esse filho. Ser um filho de Abraão, ou seja, ser um descendente natural do pai da fé, era critério único e suficiente para alguns desses judeus. Mas percebam, meus irmãos, que a paternidade de Abraão também era sobre Ismael. Ele também era pai de Ismael. E Ismael não era filho de Sara, mas era filho da egípcia, da escrava Agar. Mas o versículo 7, na primeira parte do texto que lemos, diz que nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Percebe que Paulo vai usar esse argumento? Nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos. Não era a descendência natural, portanto, não era a paternidade humana o critério para definir quem era povo de Deus. O versículo 8 nos diz, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência os filhos da promessa. Portanto, não era uma definição baseada no sangue. Não era uma cidadania que dependia do sangue do pai, mas dependia da promessa. Não estava vinculado, então, à pessoa do pai humano, mas dependia de uma promessa. E se são os filhos da promessa, então quais são os filhos de Abraão? E a resposta vai vir no versículo 9. Porque a palavra da promessa é esta, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Não seria o filho qualquer de Abraão, mas era o filho da promessa, e o filho da promessa viria por Sara. Não viria por Agar, não viria pela egípcia. Então, a questão da paternidade humana não era o cerne da questão. Porque nem todos os que são filhos da carne de Abraão são filhos da promessa. São descendentes, mas só o filho da promessa é. E aqui a gente vê
conforme essa revelação vai sendo progressivamente feita ao povo de Deus. Primeiro nós vimos lá em Gênesis 15, agora a gente pode perceber isso já em Gênesis 18, quando vai estar escrito no versículo 10, disse um deles, certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. No mesmo capítulo, no versículo 14, ele continua dizendo, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei, e Sara terá um filho. Não era Abraão, como um pai humano, o critério último para definir quem era povo de Deus ou não. Mas em Isaque será chamada a descendência de Abraão. É isso que vai mostrar também Gênesis 21. Disse, porém, Deus a Abraão, não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Paulo está argumentando com os judeus daquela época, baseado nas promessas do Antigo Testamento, baseado nas escrituras que eles tinham, mostrando para eles, por meio da própria escritura, que povo de Deus não está baseado na paternidade humana, porque a salvação não está condicionada a nenhum aspecto humano, mas tão somente a eleição de Deus. Mas se não era a paternidade humana, o que poderia ser então? Se não é Abraão, mas é em Sara que a promessa vai se cumprir, talvez fosse a maternidade humana a questão. E aí nós vamos ver no texto que não só em Sara isso ocorreu, mas em Rebeca também. Seria então a maternidade humana a questão? Seria a maternidade humana o critério para definir quem faz parte do povo de Deus? É assim que o judeu ainda hoje entende e define quem é judeu ou não. Aquele que é filho de mãe judia. Será que era isso? E nós vemos que nasceram então Esaú e Jacó, filhos da mesma mãe, filhos do mesmo pai. Talvez fosse essa a questão. Mas o versículo 10 vai nos dizer assim, e não ela somente, não Sara somente, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, o nosso pai. Aqui haviam filhos que haveriam de nascer do mesmo pai e da mesma mãe, diferentemente daquilo que ocorreu com Ismael e Isaque, filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes. Mais do que isso, eles eram irmãos. Mais do que isso, eles eram gêmeos. Eles nasceram da mesma mãe, do mesmo pai, na mesma gestação. Talvez fosse isso. Mas o que Gênesis 25 vai dizer é que os filhos lutavam no ventre dela. E então disse, se assim é, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. E o versículo 23 diz que o Senhor respondeu e disse, 2 nações há no teu ventre, 2 povos nascidos de ti se dividirão. Eram o mesmo pai, era a mesma mãe, era a mesma gestação, mas nenhuma dessas coisas definiria aquele que viria a ser parte do povo de Deus e aquele que não viria a ser parte do povo de Deus. Porque eles estavam ainda no ventre de Rebeca. E estando ali, Deus já disse que haveria 2 nações ali. Já havia 2 nações ali. 2 povos. E eles haveriam de se dividir. Eles não estariam no mesmo caminho. Eles não estariam debaixo de uma mesma aliança. Parece que não era nem a paternidade e nem tampouco a maternidade humana que definia o que fazia de alguém ser filho de Deus ou não. Mas se não era nem a paternidade nem a maternidade humana, talvez fossem então as próprias condições das próprias pessoas individualmente. Seriam os filhos então quem definiriam isso? Pode ser que sim. Pode ser que as próprias pessoas, naquilo que elas são e naquilo que elas fazem, é que seriam os critérios últimos para definir se alguém é ou não filho de Deus. O versículo 11 do nosso texto vai nos dizer, e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, e já fora dito a ela.
o mais velho será servo do mais moço. Meus irmãos, eles nem sequer haviam nascido. Eles nem haviam praticado o bem ou o mal. Não estava neles também a condição para se fazer parte do povo de Deus. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Jacó haveria de se tornar Israel. O usurpador, o enganador, aquele que segura o calcanhar, haveria de se tornar Israel. Lá em Gênesis 32, olha como progressivamente a Escritura vai revelando mais a respeito de Deus. Gênesis 32, 28, lá em Peniel diz: então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Aquele Jacó haveria de se chamar Israel. E dele haveria de dar continuidade de Deus ao seu povo. No entanto, Esaú não teve o mesmo destino. Esaú é muitas vezes chamado de Edom. Gênesis 36, mais à frente, vai dizer que os descendentes de Esaú, que é Edom. Em Obadias, o profeta, no versículo 18, vai dizer: a casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles, ou seja, Jacó e José, incendiarão a este, ou seja, a Esaú, e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou, e ninguém restou da casa de Esaú. O destino de Esaú foi muito diferente do destino de Jacó. O profeta Jeremias vai falar no capítulo 49 do seu livro: mas eu despi a Esaú, descobri os seus esconderijos, e não se poderá esconder. Está destruída a sua descendência, como também seus irmãos e seus vizinhos, e ele já não é. Meus irmãos, eles eram gêmeos, nascidos do mesmo pai, da mesma mãe, mas nem neles havia nada para definir se seriam ou não filhos de Deus. Porque um teve um destino e o outro teve um outro destino completamente diferente. Eles não eram nem nascidos, nem haviam feito o bem, nem o mal. Portanto, nem a paternidade humana define os filhos de Deus, nem a maternidade humana define os filhos de Deus, e nem as próprias pessoas, naquilo que elas são ou fazem, definem o que é o povo de Deus. Mas, tão somente, a eleição de Deus é que define isso. Tendo desmontado esses argumentos, Paulo então vai partir para mostrar o que então de fato define isso. E ele vai falar isso quando ele diz, ainda no versículo 11, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. E ele conclui isso no versículo 13, quando ele diz, como está escrito, amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. O mesmo aspecto que estava presente naquela palavra falhou, que se uma vez falhado, essas consequências nos atingiriam até hoje, está presente no está escrito. Está escrito. Por isso nós podemos crer até hoje. E o que está escrito? Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Está escrito lá no profeta Malaquias. Está escrito lá. E vale até hoje, é o que Paulo está dizendo. Aquilo que está escrito é válido ainda hoje e o será para sempre. Meus irmãos, a palavra me aborreci, tanto ali no original que saiu da pena de Paulo, quanto aquele que saiu da pena de Malaquias, a palavra é odiei. Aqui em português ela está, de alguma maneira, amenizada. A palavra é odiei. Eu amei Jacó, mas eu odiei Esaú. E pelo que a gente viu no profeta Obadias, no profeta Jeremias, a consequência dessa ira de Deus, ela foi levada a cabo em Esaú. E isso talvez nos espante como que um Deus santo e todo amor possa ter ódio. Não confundamos, meus irmãos, a ira de Deus com o nosso ódio. O ódio que vem dos homens cheios de pecado
É um ódio cheio de pecado. Mas a ira de um Deus santo não tem pecado algum. A A.W. Pink vai dizer sobre a ira de Deus: é a santidade de Deus posta em ação contra o pecado. Ira de Deus é isso. É a sua santidade colocada em ação contra o pecado. Isso é ira de Deus. Ira de Deus não é o nosso ódio, que na grande maioria das vezes é fruto do nosso pecado, é fruto da nossa intolerância, é fruto do nosso orgulho. Não é assim com Deus, meus irmãos. A ira de Deus é a sua santidade em ação contra o pecado do homem. E lá em Malaquias 1, do 2 ao 4, está escrito o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tem amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor, todavia amei Jacó, porém aborreci, odiei a Esaú. E fiz dos montes de Esaú, uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade e o povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Meus irmãos, Deus amou Jacó, mas ele não amou Esaú. E por que tinha de ser assim? Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando nós vemos lá no versículo 7, em Isaque será chamada a tua descendência. É aqui que a gente vê no versículo 11, não por obras, mas por aquele que chama. Em Isaque seria chamada, e quem chama é Deus. E é segundo esse chamado, e é por causa desse chamado que alguém é feito filho de Deus. Não por causa do seu pai, não por causa da sua mãe, não por causa de você mesmo, mas por causa daquele que chama. Para que assim se cumpra o propósito de Deus da eleição. Não por obras, mas por aquele que chama. Romanos 8, 28 vai nos dizer que aos que predestinou, a esses também chamou. E a esses ele vai justificar e vai glorificar. E já justificou e já glorificou. Uma vez que nós somos regenerados, somos justificados, Deus ainda faz de nós filhos dele. Nós somos regenerados, somos justificados e somos adotados. E recebemos uma cidadania por aquele que nos chama e não por causa do nosso sangue. João no capítulo 1 vai dizer, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Não é pelo sangue, não é pela carne, nem pela vontade do homem, mas é por aquele que chama. É por causa de Deus que alguém é feito filho de Deus. Portanto, Paulo conclui dizendo, salvação não está condicionada a nenhum aspecto humano. Se vocês acham que a promessa de Deus falhou, vocês falharam. Porque a promessa de Deus não está condicionada a nenhum aspecto humano, mas somente a Ele. Ele é quem chama e Ele é quem torna alguém seu filho, adotando-o após tê-lo regenerado, após tê-lo justificado. Meus irmãos, essa é a cidadania que importa. Mas é uma cidadania que não está baseada no nosso sangue. Não adianta você buscar documentos que provem que você é filho de Abraão, porque isso depende de quem chama. Isso nos faz pensar que não foram os nossos pais o critério último para que nós sejamos hoje filhos de Deus. Deus dá responsabilidade aos pais de instruírem seus filhos. Mas não é uma questão de sangue nem de carne. É uma questão de quem chama. Da mesma forma, não vai ser você
o motivo último do seu filho estar na família de Deus. A causa não é você. A causa é Deus. Não são os aspectos exteriores que nos identificam com Deus. É isso mesmo que Paulo está falando na mesma carta no capítulo 2, quando ele diz: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém, judeu é aquele que o é interiormente. E circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. É assim que se forma o povo de Deus, por aquele que chama, e quem chama é Deus. Nós precisamos exercitar a nossa dependência consciente de Deus. Nós precisamos nos lembrar do quanto nós dependemos de Deus, do quanto nós somos totalmente dependentes e deveremos ser totalmente gratos porque somos filhos de Deus. Não porque há em nós, não porque há em uma questão última algo no nosso sangue ou na nossa carne, mas porque Deus nos chamou. Porque Deus nos tornou agora filhos de Deus e nos deu uma cidadania que é mais nobre do que qualquer outra que se possa buscar. A nossa cidadania do céu depende tão somente de Deus. Louvemos a Deus por isso, meus irmãos. Poderíamos encerrar lembrando o que o salmista diz no Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Que Deus nos ajude a desejar e louvar a Deus por tão nobre cidadania que Ele nos concedeu, nos chamando para sermos seus filhos. Que Deus nos ajude.